Boa noite, pessoal, amigos, amigas do Facebook. Hoje, o tema da live está relacionado com atividades econômicas do município e políticas públicas que podem ser adotadas para estimular emprego e renda. Isto é muito sempre, mas neste momento mais ainda. Momento que a economia foi muito abalada pela Covid-19. A gente sabe que a economia, para retomar, depende muito mais de ações federais do que ações municipais, mas os municípios podem atuar neste campo. E eu queria justamente falar sobre isso, né? Falar sobre as nossas atividades, o que a gente pode fazer enquanto prefeitura municipal para atuar na área econômica, na área da agricultura, na área da indústria, na área dos serviços. Então, eu quero me reportar aqui, primeiramente, ao nosso plano de governo, não é? Que está disponível na internet. Nós temos 2 itens que tratam desta questão, nosso programa de governo. O item 3, crescimento econômico, estímulo a empresas e empregos, e também o item 12, agricultura. Então, nós copiei os 2 itens aqui, estou mostrando para vocês estas contribuições nossas do programa de governo e que certamente vocês podem participar, dar seus palpites sobre essas atividades. Deixa eu diminuir o nosso programa de governo. Na verdade, eu vou até interromper o seu compartilhamento, que fica mais fácil para a gente falar. Bom, então, o que nós estamos pensando, o que nós imaginamos, como que nós refletimos sobre a nossa atividade econômica, sobre nossa agricultura? O que a gente está... podemos falar sobre a nossa agricultura aqui em Jaboticabal. Nós temos 2 atividades muito importantes. A mais importante é a cana-de-açúcar, mas também temos uma plantação de amendoim considerável. Essa, atualmente, são as 2 atividades que se destacam no município de Jaboticabal. Mas é importante a gente perceber que essas atividades, elas não se resumem às atividades agrícolas. A cana-de-açúcar tem uma importante ligação com a transformação industrial. Então, no município de Jaboticabal, nós temos uma usina de açúcar e etanol, que produz açúcar, produz etanol, produz eletricidade, vende eletricidade, inclusive, para a rede, né? Temos esse tipo de atividade. Já tivemos 2 usinas, já tivemos também uma destilaria, mas a destilaria teve fôlego curto. As usinas eram a São Carlos e a Santa Adélia. A São Carlos foi vendida para a usina São Martinho, do município de Pradópolis, que fechou a unidade, melhor dizendo, foi vendida para a Luiz Dreyfus. Depois a Luiz Dreyfus fechou a indústria e vendeu a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar passou
a ser ofertada para a usina São Martim, em Pradópolis. Então, ficaram os canaviais, Jabuticabal, a parte industrial fechou. A Santa Adélia continua funcionando, é uma das maiores usinas do estado de São Paulo. Então, não é só o plantio de cana, também a produção de etanol e do açúcar, além de outros produtos, como a eletricidade. E temos o amendoim. O amendoim, talvez, o maior destaque na cidade não seja o plantio do amendoim, seja o processamento do amendoim. Nós temos, da cidade de Jabuticabal, né, a Coplana, que é uma empresa que processa o amendoim. Né? Então, temos o processamento do amendoim produzido em Jabuticabal e de outras cidades também. A Coplana é a maior processadora, salvo engano da minha parte, do amendoim do estado de São Paulo e do Brasil. Então, e muito do amendoim processado aqui vai para exportação. Então, veja, não é só a lavoura, é também a parte industrial, a parte de beneficiamento, de processamento, de obtenção de doces e outros produtos originários do amendoim. Além dessa parte industrial de processamento dos produtos agrícolas, nós temos na cidade também um setor importante de produção de insumos e máquinas para a agricultura, equipamentos para a agricultura. Então, temos a KO. A KO produz pulverizadores, por exemplo, outros equipamentos para a agricultura. Temos empresas que produzem defensivos agrícolas, agrotóxicos. Né? Temos empresas que produzem rações animais, empresas que produzem medicamentos veterinários. Então, há vários tipos de empresas ligadas à agricultura. Não necessariamente atividades agrícolas, mas ligadas à agricultura. Então, nós temos essa situação no município de Jabuticabal. Bom, é importante a gente perceber o seguinte, que nós temos na ocupação da área agrícola hoje um predomínio de grandes estabelecimentos. Não necessariamente propriedades, grandes estabelecimentos. Então, os grandes fornecedores de cana, as usinas, elas trabalham nas suas áreas próprias, mas trabalham mais hoje nas áreas arrendadas de pequenos e médios proprietários rurais. Então, muitos agricultores deixaram de ser agricultores, vieram para a cidade e arrendam as suas terras para as usinas e para grandes fornecedores. Então, nós temos esta situação. Um pequeno número de agricultores, cada vez menor, áreas cada vez maiores. E uma outra mudança muito importante, nesse século, a partir de 2006, 2007, foi a ampliação da mecanização da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, até o começo desse século, ela era queimada, vocês lembram disso, né? E depois colhida manualmente. Hoje ela não é queimada intencionalmente, embora aconteçam acidentes, aconteçam queimas dos canaviais, né? Mas não intencionalmente. E ela é colhida mecanicamente. Então, houve muita alteração na tecnologia da cana-de-açúcar. É muito sofisticada a tecnologia na agricultura de colheita. Eu sempre falo isso, as pessoas às vezes até não acreditam. A colheita da cana-de-açúcar se dá em 24 horas por dia. Você pode colher cana-de-açúcar hoje 24 horas por dia. E para a gente compreender isso, não basta pensar nos faróis das máquinas. Não, mas é porque as máquinas têm faróis. Tá? Também ajuda, mas não é isso. É porque as máquinas têm controles eletrônicos. Então, ela anda na parte que vai ser colhida, comandada por um computador. Então, ela sabe para onde vai, não é? Eu tenho o operador da máquina, mas o computador que faz com que a máquina não saia da linha. Né? Se é que a gente pode dizer isso. Então, a sofisticação tecnológica da área agrícola em Jabuticabal hoje é muito grande. Né? Nós mudamos muito a tecnologia, exigindo, inclusive, trabalhadores com outra formação profissional.
As usinas empregam muito administradores de empresa, por exemplo, e muito pessoal da área de informática, muito também mecânicos, porque as máquinas têm que ser rapidamente consertadas, elas não podem parar. Muito menos trabalhadores rurais. Então, a gente observa os trabalhadores rurais de Jaboticabal hoje, comparando com o século passado, né, com a década de 1990, nós vamos verificar muito menos trabalhadores rurais na nossa cidade. Então, modificou muito a agricultura, o uso da terra e a tecnologia. Agora, a pergunta que a gente faz, né? Há pequenos agricultores, há agricultores familiares. Esses agricultores familiares poderiam ser estimulados pelo poder público municipal? Certamente. Nós temos, por exemplo, um assentamento de Córrego Rico. Lá existem existe um número grande, razoável, de agricultores com pequenos lotes, né, produzindo, muitas vezes, hortaliças, legumes, e há agricultores na própria cidade de Jaboticabal e agricultores familiares na área rural, que poderiam ser incentivados a desenvolverem outras atividades agrícolas no município. Então, nós pensamos em atuar para estimular esses agricultores. É evidente que os grandes fornecedores, as usinas, têm acesso a políticas públicas muito mais fácil, têm departamentos para isso. As informações que eles obtêm são muito amplas, né? Talvez até mais do que uma prefeitura. Então, eles não têm esse tipo de dificuldade. Informação de exportação, né? Qual é o preço, qual a cotação do dólar, para onde exportar, né? Então, tem muitas informações incluídas dentro da empresa, internalizadas dentro das empresas. Mas, para pequenos agricultores, isso não necessariamente ocorre. Então, nós temos algumas propostas que eu gostaria de passar aqui para vocês em relação à produção agrícola e à produção de alimentos. Primeiro, a gente quer direcionar uma parte da compra da prefeitura, da alimentação escolar, para o município. O município é obrigado hoje, o município, comprar 30% dos alimentos para a alimentação escolar do agricultor familiar, de preferência do município. A nossa proposta é um desafio, inclusive, para os agricultores do município de Jaboticabal, dos assentados, dos agricultores familiares. Nós queremos gastar 60% da verba da alimentação escolar comprando produtos dos agricultores de Jaboticabal, no mínimo 60%. A lei diz no mínimo 30%, nós queremos gastar 60%. E nós podemos, a lei permite isso, que se priorizem os gastos do município. Na seleção dos agricultores, pode-se estabelecer, nem toda a legislação permite isso, mas nesse caso permite, pode dizer o seguinte: nós damos preferência aos agricultores de Jaboticabal. Então, nós estamos lançando um desafio. Dá para comprar verduras, legumes, produzido aqui em Jaboticabal. Nós queremos fortalecer a agricultura urbana. Tem muita horta na cidade. E já tem seus clientes. Mas eu até estava pensando, como trabalhar com essa rede de horta urbana? Vamos aumentar, né? Vamos estimular para que tenham mais hortas urbanas. A horta não depende só da terra. As pessoas falam, não, tendo terra resolve. Não é verdade. A hortaliça depende muito da água. Isso é um problema. Então, como tratar com o SAEG, tratar com o pessoal que quer fazer horta urbana, como resolver isso? Talvez até em espaço público a gente possa pensar nisso. É um pouco mais complicado, porque tem que fechar, não é? Tem que ter guarda, não é tão simples. Mas nos terrenos que já estão fechados, a instalação de hortas urbanas é muito bem-vinda, sem o uso de agrotóxico. A horta o setor urbano não deve prever o uso de agrotóxico. O controle de pragas e doenças deve ser feito de outras formas que são possíveis de serem executadas. Mas precisa da água. Como resolver isso? Como nós o SAEG vai poder fornecer?
Vai fornecer com que custo? Porque hoje a água ela vai aumentando o valor do metro cúbico quanto mais você gasta. A nossa ideia é que, no caso de horta urbana, até um limite de gasto, a gente não faça essa cobrança em cascata. Cobra a mesma tarifa, igual aos 10 mil metros cúbicos. Né? É isso que nós estamos propondo. Podemos pensar, e está na nossa proposta, estimular o comércio do que nós produzimos na cidade. Então, a feira que nós temos hoje, por exemplo, na prefeitura, tem poucos, acho que só tem 2 fornecedores de jabuticabal. Os outros fornecedores são de outras cidades. Então, estimular que os próprios produtores de jabuticabal participem disso. Ou talvez estimular o comércio eletrônico, né? Criar uma rede entre consumidores e produtores de hortaliças em jabuticabal. Talvez até com entrega a domicílio. As pessoas encomendam as verduras, saibam que tem os nossos produtores de hortaliças no município, encomendam a verdura pela internet. Uma verdura fresca, produzida aqui, provavelmente mais barata, porque não tem o transporte, não tem tanto custo de comercialização. Então, nós queremos estimular esse tipo de atividade agrícola que gera emprego. Atividade agrícola de pequenos agricultores. Muitas vezes os agricultores não têm as informações, pequenos agricultores, os grandes têm essa informação. Tem capacidade para fazer isso, capacidade financeira para contratar alguém, contratar assessoria, o pequeno não pode. Né? Então, fornecer informações sobre seguro rural, sobre crédito rural. Muitas vezes o agricultor não sabe que pode acessar o Pronaf, que é um crédito específico para agricultor familiar, com juros mais baratos. Então, esse tipo de assessoria, junto com os órgãos estaduais e com a Unesp, poderia ser pensado para os nossos agricultores. Então, fazer da nossa agricultura, que já gera muita renda, não gera tanto emprego mais na própria agricultura, mas gera emprego nos setores industriais ligados à agricultura, mas fazer com que isso aumente na nossa cidade. Então, esse é um estímulo na questão da agricultura. Essa é uma visão que nós temos da agricultura que a gente gostaria de colocar aqui em discussão. Antes de dar prosseguimento, de falar das propostas gerais de geração de emprego e renda, não só da agricultura, queria comentar algumas pessoas aqui presentes com a gente, né? O Carlos Eduardo de Paula, que é um operador de máquina agrícola, está no trabalho, né? A safra de cana ainda não acabou esse ano. A Mônica Bacarim, a Norma Aparecida Mateus, a Miriam Nogueira Rodrigues Alves Bacarim, a Juliana Pisetti Troiano. Juliana, muito bem-vinda. A Sandra Mara Aguiar, que é a companheira do Carlos, né? Também aí sempre na ativa, a Roseli Passos, a Rosária Francisca de Oliveira, Zé Ernesto Poli, William Reinaldo. Ô, William, um abração para você, viu? Lucas Cordeiro Rigonato, o Carlos Eduardo de Paula mandou uma mensagem aqui também. Ó. Temos também a fábrica Bedore de Semente Esperança, que produz o óleo de amendoim. Muito boa lembrança, Carlos. Temos certamente outras empresas, eu não lembrei de todas, né? Mas temos várias empresas ligadas à agricultura aqui em Jaboticabal. Bem lembrado. Temos a Regina Torres aqui com a gente também, que agora é presidente Severo, nós estivemos lá hoje fazendo uma visita, o Eugênio Ferreira, o Márcio José da Costa, a Isilda Anjos. Daqui a pouco eu volto a falar das pessoas que estão participando dessa live. Bom, a outra questão, o que a gente pode fazer para gerar emprego e renda no município? O que o município pode, como que ele pode atuar nessa área? Dá para fazer uma revolução? Não, vamos colocar o pé no chão. Né? Nós dependemos do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo no Brasil. Isso nos afeta bastante. Mas eu penso que a gente pode ser mais ativo, ter mais iniciativas na área econômica do município.
Acho que a gente tem que, em primeiro lugar, criar uma coordenadoria. Isso não significa criar novos cargos, não, nada disso. Uma coordenadoria de desenvolvimento econômico. Nós temos 2 secretarias ligadas ao desenvolvimento econômico: agricultura, indústria, comércio e outras, turismo, etc. A ideia é que não tenhamos 2 secretários, tenhamos um secretário ou secretária que cuide conjuntamente, mesmo porque a agricultura está muito ligada à indústria no Jaboticabal. Então, essa separação, na minha avaliação, não faz sentido. Então, dá para ter uma única secretaria e uma coordenação ligada ao gabinete do prefeito, porque aí tem uma importância política maior para pensar em atividades econômicas do município. Nós temos um potencial que eu acho que é muito pouco explorado, que é o conhecimento que a Unesp gera. Nós temos universidades privadas também que geram conhecimento, mas não no nível da Unesp. A Unesp é uma instituição de ensino e pesquisa. Então, uma das funções básicas da Unesp é pesquisar. Então, quanto de conhecimento que foi sendo gerado com dinheiro público, financiado por dinheiro público, quanto de conhecimento foi sendo gerado na Unesp de Jaboticabal. E esse conhecimento pode virar uma empresa. Já aconteceu isso, várias empresas na cidade vieram de conhecimento gerado pela Unesp. Isso pode aumentar. Nós podemos criar chamadas startups, né? São empresas que surgem das novas tecnologias, dos novos conhecimentos. Então, isso é algo que a gente pode aproveitar muito. E, certamente, a atual direção da Unesp, o professor Ferraldo, tem uma abertura muito grande para isso ser discutido e ser implantado na cidade. Então, a gente pegar o conhecimento na área de ciências agrárias, mas também da administração e também da biologia, e transformar esse conhecimento em empresas. Isso é uma grande possibilidade. Há várias experiências que foram feitas, estimuladas pelo poder público. Nós temos uma outra questão aqui na cidade. Nós temos um local para incubar as empresas, né? Temos um local físico. Na saída para Ribeirão Preto tem a incubadora lá de empresas. Mal das pernas, né? Vamos ser sinceros. Não está bem. Não está bem assessorada, tem pouca assessoria. Né? Então, a incubadora de empresas é uma ideia de você trabalhar, o poder público orientar, ajudar as empresas no seu início. Está incubando, né? Gestando a empresa. Então, com informações tributárias, informações da legislação, de possibilidades de financiamento, de marketing. Então, o pessoal, por exemplo, da administração de Jaboticabal poderia estagiar nessa incubadora e fornecer esse conhecimento. E não precisa, nós estamos no tempo da informática, da internet, não precisa ser um local físico, pode ser uma incubadora virtual. Você tem um site ou um local na internet que você hospede as empresas e passe informações para essas empresas e pode contar também com visitações técnicas a essas empresas. Então, no nosso projeto está lá, reestabelecer, fortalecer, recuperar. Aliás, esse é um tema que eu quero discutir a semana que vem. Recuperar várias ações públicas e vários patrimônios públicos que foram sendo depreciados ao longo do tempo e não cuidados adequadamente. Então, você propor uma incubadora virtual de orientação das empresas, que forneça informações sobre possibilidades de financiamento. Este ano, o pessoal foi muito competente para pegar o auxílio emergencial. O pessoal se informou, foi atrás, conseguiu. Então, muita gente conseguiu se beneficiar, ainda bem, né? Porque isso fez com que a nossa crise social não se aprofundasse tanto. Mas nós temos um outro programa que está sendo muito pouco usado, que chama PRONAMP, que o Congresso Nacional aprovou, que é o financiamento de capital de giro para pequenas empresas. É um financiamento com juros, olha só os juros, 5% ao ano, e que o risco do crédito, o governo federal assume uma grande parte, a maior parte do risco do crédito. Só que
os pequenos comerciantes, os pequenos empresários, tiveram pouco acesso a esse Pronamp. Encontraram bloqueios. Aqueles que procuraram, alguns nem souberam disso. Então, o poder público municipal, tendo uma coordenadoria de desenvolvimento, pode ajudar em transmitir essas informações, ajudar na mobilização. Às vezes é importante que os empresários se mobilizem, procurando gerar novas empresas. Há muita gente, o mercado de trabalho mudou demais, os grandes empregadores, as grandes empresas estão muito robotizadas, informatizadas, estão gerando pouco cargo, mas há muita oportunidade de você ter uma pequena empresa, e se a economia volta a crescer, isso aumenta, e nós podemos auxiliar na orientação. Não é assumir risco, quem tem que correr o risco é o empresário, né? Não é substituir a iniciativa privada, não é isso. É cooperar com a iniciativa privada para que ela consiga ter acesso a novas fontes de recursos, a novas fontes de informação tecnológica e consiga se estabelecer. Para o município é ótimo isso, não é? Nós vamos ver gente indo adiante, tendo mais renda, gerando mais emprego e dinamizando a nossa economia. Então, essas propostas todas, há outras propostas disponíveis no nosso programa de governo, para nós isso é fundamental. Por isso que a gente incluiu o nosso lema, o lema registrado de Jaboticabal, é crescimento e solidariedade. Primeiro que são juntos, é E, não é ou, né? São os dois juntos. Nós não acreditamos no crescimento sem solidariedade, sem avanço social. Tem que crescer e avançar socialmente. Mas o crescimento e a solidariedade são mais importantes ainda neste momento, nesse duro momento que a humanidade está passando, e eu estou achando que as pessoas não estão se dando conta de que nós estamos tendo agravamentos na Covid, na Europa, nos Estados Unidos. Há pouco eu li uma reportagem do número de pessoas internadas nos Estados Unidos, está aumentando muito, pressionando muito a área de saúde nos Estados Unidos, né? Então, a gente tem que ter muita capacidade de atuação na área médica, muita, mas também nos efeitos sociais e econômicos da Covid. Por isso que esse tema de crescimento econômico, que é sempre muito importante, nesse momento nós julgamos fundamental, imprescindível, que a prefeitura municipal, que as prefeituras municipais tenham uma atuação mais forte para estimular novas empresas, fortalecimento das empresas existentes, gerar mais empregos. Eu estou aqui, vou passar com mais algumas pessoas, vou mostrar mais uma vez o Carlos Eduardo. Nós estamos correndo aqui na roça e no raio de vários quilômetros, estamos sendo monitorados. É isso aí, isso é uma realidade. Hoje, um operador de máquina, um tratorista, um operador de máquina agrícola, ele conduz a sua máquina, é muito importante o seu papel, mas há um acompanhamento à distância da sua ação. Nos escritórios dos fornecedores, das usinas, a gente que fica, as pessoas ficam acompanhando como que a máquina está atuando e se comunicando, né? Não, os caminhões, o trator de transbordo está cheio, os caminhões já não tem mais caminhão para levar para a usina, então há um comando, né, eletrônico e de comunicação para logo chegar um caminhão na usina e, se houver algum problema na máquina, ter informação imediata desse problema. Então, a sofisticação tecnológica da agricultura é algo que algumas pessoas não se deram conta. É muito grande hoje e gera novos empregos, né? Hoje, o emprego agrícola é um emprego que exige maior capacitação, muito maior capacitação profissional. Boa, Carlos, essa sua fala, né? Vou repetir uma fala dele. Ó. Estamos colhendo aqui na roça, sendo monitorados a quilômetro de distância na usina. Você vê só? Então, o pessoal é acompanhado. Como a internet faz parte do nosso dia a dia, não é só na casa, não.
nas atividades agrícolas. Luiz Paulo Martins, nosso candidato a vereador, a Kelly Martins Ribeiro também, né? Norma Aparecida Mateus, Isabel Del Vecchio, Luciano Servidoni. Ô, Luciano, muito bem-vindo. Regina Aparecida Leite de Camargo. Ó, a Regina está dizendo, Regina é professora, colega minha da faculdade, viu? É agricultora também, professora universitária e agricultora orgânica. Então, fez um comentário legal aqui. Os agricultores sabem que tem Pronaf, não é o desconhecimento do Pronaf, mas não conseguem acessar. Como tentar resolver isso? O que nós podemos pensar em fazer? A Regina trabalha com extensão rural, inclusive. Não é? Tem um trabalho muito bonito lá com os assentados de Córrego Rio. Então, olha, esse tipo de informação é fundamental para a gente ir conhecendo, diagnosticando melhor a nossa situação. Então, não é um desconhecimento do programa em si, é dificuldade de acessar. Pode ser uma dificuldade no banco, uma dificuldade da garantia, né? Então, vamos tentar trabalhar com essa questão. Muito obrigado, Regina, pela sua participação, né? Olha aqui, olha uma outra proposta. Que legal, olha, Murilo de Carvalho. Se a fotografia não for antiga, né, Murilo? É muito novo. Muito obrigado, viu, Murilo? O que acha da ideia de, através de pessoas formadas em cursos de tecnologia de informação, TI é isso, né, Murilo? Bem como outras áreas, criar e desenvolver um aplicativo de vendas e talvez até mesmo com delivery para aumentar a compra e venda de produtos da agricultura municipal. Seria possível? Eu acho que seria possível. Vamos assumir esse desafio de pensar nisso? Um site local ou um outro instrumento da internet para que a gente una consumidores e produtores de hortaliças do município de Jaboticabal? Olha como isso é legal, porque a gente vai gastar o dinheiro aqui no município, com produtos de boa qualidade, evidentemente. Os agricultores vão ter que produzir adequadamente, com cuidados em termos de ecologia, de meio ambiente, não é? Mas podemos pensar nisso. Boa sugestão, Murilo. É isso que você conseguiu transmitir nas palavras o que a gente estava propondo de maneira geral. É isso, vamos aprofundando as coisas e tornando operacional, porque não são só ideias, nós temos que tornar isso operacional, em políticas públicas realmente. A Regina está reforçando, olha aqui, a professora Regina, o banco não libera os recursos. Então, há um bloqueio nos bancos. No caso do Pronaf, quem pode fazer Pronaf em Jaboticabal é só o Banco do Brasil. Tem outros bancos que podem fazer Pronaf, mas não tem em Jaboticabal. Então, não sei se tem cooperativa de crédito, eu acho que não tem. Cooperativas de crédito também pode fazer Pronaf, crédito rural. Então, há bloqueios para liberar recursos para os agricultores familiares, né? Então, a gente tem que ver isso e tratar disso. Agradeço a participação do Nivaldo da Mata. Muito obrigado, Nivaldo, pelo comentário, viu? É muito bem-vindo. Aqui também vou destacar o Alex Antunes. Parabéns, Bacarinha, ótimas ideias para a nossa Jaboticabal. Muito obrigado, Alex. Bom, então, veja que eu acho que é isso que nós temos que propor, viu? Não é que nós sabemos tudo, temos todas as ideias. Nós temos que propor discussão. Vejam quantas ideias apareceram aqui hoje. O do Murilo, né? A participação da Regina, nos ilustrando mais a situação, do Alex, né? Então, é isso que a gente tem que ter o espírito de colaboração, de acreditar na comunidade. A comunidade tem muito potencial, mas às vezes não há quem junta as pessoas da comunidade. Bom, estou vendo aqui que o professor Adriano está participando, então vou dividir a tela com o professor Adriano e também com o Pelão, Aparecido Olhage.
E vou falar um pouco de agricultura urbana. Quero abusar de vocês dois. Vou ver se eu consigo dividir a tela de uma maneira... agora ficamos do mesmo tamanho, né? Esse movimento de agricultura urbana está crescendo no mundo. Algumas coisas espetaculares. Está se falando em prédios, construir agricultura em vários andares, né? Mas não é isso que a gente está pensando. Mas é um fenômeno que está se expandindo no mundo, né? E certamente aí o Pelão tem uma experiência muito grande, uma formação profissional muito grande. Então, nós temos que ter uma grande preocupação com a qualidade da água de irrigação, né? Às vezes, as minas que são usadas, né? Então, essa questão da disponibilidade de água para irrigar as verduras, as plantas, é uma grande preocupação. E pensar nos mercados locais, na agricultura, na alimentação escolar, isso é possível, a legislação permite. Aliás, se possível, dentro do que a legislação possibilita, a nossa ideia é que todas as compras da prefeitura sejam feitas na cidade, desde que não se cobre um preço abusivo. Não pode acontecer isso. Mas se tiver produto similar com o mesmo preço, dá preferência à compra da cidade. Isso é importante para a cidade e para a prefeitura também, porque se você gasta o dinheiro público aqui, gira esse dinheiro aqui, aumenta a arrecadação de impostos, né? Um círculo virtuoso. Mas eu queria, Adriana, que você falasse um pouco da agricultura urbana, você que é diretor de escola, que tem compra para alimentação escolar, candidato a vereador também, né? Se isso poderia ser um estímulo para os nossos agricultores. Depois eu quero perguntar para o Pelão a questão da água necessária para a agricultura urbana. Vamos lá, Adriano. Bem, boa noite, professor. Boa noite, Pelão. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Professor, o tema de grande importância é um tema que eu pesquiso no meu mestrado, né? Agricultura familiar e o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Não poderia deixar de participar dessa discussão com vocês. Gostaria de começar, professor, falando que o senhor falou em aumentar para 60% as compras da agricultura familiar no município. Professor Tamabado, o último dado que foi colocado para nós no FNDE, né, sobre o PNAE, é de 2017. Em Jaboticabal, foi transferido um pouco mais de R$1.300.000 para a compra de alimentação escolar. A aquisição para os agricultores familiares foi de aproximadamente 247 mil, apenas 18,5% do valor total. E a lei que trata sobre isso fala que pelo menos 30%. Quer dizer que Jaboticabal não consegue atingir o mínimo proposto pela lei. E, professor, o senhor tem razão. Imagine, o valor foi de aproximadamente R$247.000. Se pudéssemos chegar a 60%, daria praticamente R$800.000. Isso, na mão do agricultor familiar de Jaboticabal, criaria uma geração de renda dentro do município que favoreceria tanto o agricultor familiar como o comércio municipal. E uma alimentação, claro, bem mais saudável para os nossos estudantes. Não é verdade? Então, é isso. A gente pode atingir 60%, tem cidades atingindo 100% da compra, professor. Isso é de grande importância para o município, né? É um fortalecimento de um dos setores econômicos, que é a agricultura, que também é muito importante para o nosso município. É isso que eu tinha para falar nesse momento, professor. Tá, eu vou, antes do Pelão falar, muito obrigado por esse número, viu, Adriano? Você ilustrou o potencial que nós temos de comprar dos nossos agricultores. R$1.300.000. Se tiver produção, podemos gastar tudo aqui. Podemos, professor. Podemos gastar tudo aqui. Porque a lei nos permite gastar os 100%. São alimentos. Pois é, são alimentos. A lei permite dar preferência, com preço fixado, né, para os agricultores locais. Não fere a lei essa situação. Deixa eu só passar um comentário do Marco Perusa, né? O potencial de Jaboticabal na agricultura é muito interessante. Temos que avançar em parcerias com assentamento
principalmente agora que o governo do Estado vai extinguir o ITESP. É isso. Né? Os assentados vão ficar mais desprotegidos. Lembrando que o assentamento aqui de Jaboticabal é do ITESP, não do INCRA. Né? O ITESP é um órgão estadual que está sendo extinto, né? Proposto a extinção pelo governo Dória, e o INCRA é um órgão federal. Pelão, vamos falar lá da água. O que teríamos que fazer para pensar em aproveitar os mananciais, cuidar dos mananciais? Como é que a legislação trata essa questão da agricultura urbana? Você que é um especialista nisso. A gente fala em agricultura, a gente vem em mente alimento, né? Vem produção de alimento, né? E o Brasil tem um quadro muito triste, né? A gente perde aí 26 milhões de toneladas por ano do alimento produzido. E, com certeza, a nossa região que produz alimento está nesse bolo da perda desses alimentos. Seria importante ter políticas públicas no município para que esse alimento pudesse chegar até a mesa das pessoas, dos excluídos, das pessoas pobres, daquelas pessoas que não têm condição de dar sustento para sua família. Estou fazendo esse gancho porque está falando de agricultura e me veio a alimentação na cabeça como uma grande política pública. Nós temos uma grande disputa aí entre a água de irrigação e a água de abastecimento humano. Nós temos padrões de potabilidade e temos o uso racional dessa água. Nós precisamos trabalhar de maneira equilibrada para quê? Para que a comunidade não sofra com desabastecimento e nem a agricultura sofra por falta de água para irrigação. Ledo engano, a gente pensa dizer, não tem irrigação, a gente não diz, não. Nós vivemos com uma agricultura extremamente irrigada, né? Ela precisa de irrigação. E hoje existe uma centena de tecnologias para uso racional. Aqui em Jaboticabal mesmo a gente conhece algumas fazendas que, quando a gente fez um trabalho pelo Córrego Rico, pôde perceber o uso racional da água e outras com grandes pivôs central desperdiçando água, ou seja, carreando para o Córrego Rico não só areia que provoca o assoreamento, mas também desperdício do material aplicado, insumos agrícolas que são aplicados na plantação, de uma maneira irracional, né? Provocando, então, aí eutrofização de rios. Então, todas essas questões a gente precisa trabalhar. O Brasil tem um pecado muito grande, Zé, de não aproveitar a água de reuso, né? A água de reuso, se tivesse investimento no Brasil, nós não teríamos desperdício de águas nobres para esses fins. E dizer que água de reuso é uma água sem qualidade é pura mentira, porque a gente não investiu em tratamentos mais terciários para isso. Portugal mesmo produz cerveja de água de reuso. Eu bebi cerveja de água de reuso. Certo? É o meu gosto. Com toda a qualidade. Sério. Então, a gente precisa, e a universidade aqui, a Unesp, tem capacidade de fazer trabalhos, de testar modelos de irrigação com água de reuso com grande propriedade, né? Com grande propriedade. O teste que é feito aí para utilizar apenas árvores ou substâncias maiores, isso já foi por terra. Você pode irrigar pastagem, você pode irrigar gramíneas com água de reuso. Eu tive experimento lá na Unesp, na nossa ET, com o uso do efluente nosso, e que é tratamento secundário. Imagina se fosse tratamento terciário, o quanto a gente poderia economizar da água utilizada para fins nobres, que é a potabilidade humana. Né? Então, acho que a gente pode, aqui na cidade, trabalhar políticas nesse sentido, utilizando a universidade e apresentar questões aí que podem ser alternativas até para o país. Muito bom, Pelão, muito boa intervenção. Vocês vejam só, né, como é bom a gente discutir.
A gente tem uma visão da vida, uma visão da sociedade, as pessoas vão acumulando informações, né? Uns vão procurando mais informações, se esforçando mais, mas sempre é muito bom a gente colocar os temas em discussão, né? Sempre aparecem coisas novas. Eu quero destacar aqui, por exemplo, a participação da norma Aparecida Mateus. Também temos o ICMS ecológico, que é um mecanismo tributário que possibilita parcelas maiores ao município em razão do atendimento de determinados critérios ambientais. Olha só. Então, algo que a gente poderia pensar, ter uma intervenção melhor. E eu queria também passar aqui uma das falas do Jonathan, né, que é meu orientado, né, que ele coloca aqui fortalecimento de políticas públicas como o PAA, a Regina também tinha falado do PAA, e o PNAE. Esses dois programas são programas de compra de alimentos dos agricultores familiares, o PAA e o PNAE. Geração de renda, comprando de quem precisa vender e distribuindo para quem precisa comer. Bom, então eu fico muito feliz de a gente poder discutir, poder pensar em propostas. Nada é acabado, tudo tem que ser discutido, ser pensado, e entender que uma administração não é simplesmente dependente de uma pessoa, nem da estrutura administrativa, é dependente da comunidade. Então, uma das questões que a gente tem que sempre fortalecer é o debate democrático, novas ideias, né? Críticas também. Às vezes as pessoas têm que vir cobrar o poder público de erros que está cometendo, omissões que está cometendo. Mas quando você abre o debate, sem medo, tem muita informação boa. Então, quero agradecer a todos que participaram dessa live, né? O Aparecido e o Adriano, que participaram presencialmente, não pode se dizer, né? Mas participaram falando, e todo mundo que fez o comentário, inclusive a professora Regina, minha colega lá da faculdade. Um grande abraço para você, Regina. Boa noite a todos e até uma próxima atividade. Abraço. Com certeza. Abraço.